Olá, queridos estudantes, estamos aqui para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o tema da nossa aula de hoje. Veja bem, nós teremos a aula 9, é a aula de revisão e avaliação. Então, pessoal, vamos iniciar nossa aula. Muito bem, alunos, estamos aqui de volta, para dar início à nossa aula de revisão e avaliação. E aqui nós temos um cenário muito interessante, do espaço, das galáxias, e indicando que nós vamos falar algo sobre a luz, o brilho das estrelas aí, que é a luz, você percebe. Nós vamos aqui falar sobre ondas, falar sobre a luz. Então, vamos iniciar nossa aula falando sobre ondas eletromagnéticas. Uma pequena introdução a esse conteúdo, olha só. A radiação eletromagnética é uma das várias maneiras pelas quais a energia viaja no espaço. E aí a gente tem na imagem alguns exemplos, de aplicações de ondas eletromagnéticas, aí como nos exames de raio-x, as ondas eletromagnéticas emitidas por fontes de calor, nós temos aí o Sol, por exemplo, um forno de micro-ondas também que utiliza ondas eletromagnéticas para aquecer os alimentos. Mas o que são ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas são aquelas originadas de uma carga elétrica oscilante. As ondas eletromagnéticas são compostas por ondas que oscilam perpendicularmente entre si. Uma das ondas é um campo magnético oscilante, a outra é um campo elétrico oscilante. E essa combinação, então, do campo magnético com o campo elétrico, essas ondas emitidas por esses campos, dá origem, então, ao que a gente chama de onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas, elas têm algo em comum. Todas elas, no vácuo, se propagam com a mesma velocidade. Inclusive a luz, que é considerada como uma onda eletromagnética. Sua velocidade é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, denominada aí pela letra C, é uma das constantes físicas mais importantes. A velocidade da luz e de qualquer onda eletromagnética se propagando no vácuo, veja bem. As ondas, elas têm algumas características importantes, como período, frequência e também velocidade. Nós chamamos de período T da onda eletromagnética o intervalo de tempo necessário para a onda caminhar um comprimento de onda, o seu próprio comprimento de onda, para que ela é o tempo necessário para que ela se repita, para que o ciclo se repita. Porque o comprimento de onda, na verdade, é a distância entre dois pontos consecutivos idênticos, duas cristas iguais ou dois vales iguais. Também temos a frequência. Chamamos de frequência de uma onda eletromagnética o inverso do período. Ela apresenta o número de períodos existentes na unidade de tempo. E aí a relação, para você, que existe entre a frequência e o período, a frequência vale 1 sobre T, ou ainda o período também vale 1 sobre F. Agora vamos falar da velocidade. Veja bem. Falando da velocidade de uma onda, observe aqui a nossa equação para a velocidade, a equação fundamental aqui da ondulatória, em que a velocidade de uma onda é o seu comprimento de onda vezes sua frequência. E como eu falei para vocês, o comprimento de onda é uma distância, representado pela letra grega lambda, é a distância entre duas cristas consecutivas, aqui, ou a distância entre dois vales consecutivos, ou ainda a distância entre a repetição de dois pontos idênticos no ciclo da onda, já que a onda ela tem um movimento periódico, tá certo? E aqui também nessa imagem a gente tem aqui a definição de amplitude da onda, que também é uma distância medida em metros, assim como é o comprimento de onda,
E a amplitude é a distância entre um ponto de máximo ou de mínimo até o ponto de equilíbrio da onda, que é essa linha vermelha aqui, tá? Que divide a onda exatamente no meio. Essa distância a gente chama de amplitude. E aí temos aqui, ó, a equação para a velocidade da onda, que também pode ser escrita assim, né, pessoal? Já que a frequência é o inverso do período, a gente também pode encontrar a velocidade de uma onda fazendo lambda dividido por t. Ou ainda, lambda vezes f, sendo f a frequência da onda. Aqui nós temos um exemplo para resolver para você, certo? De um exercício onde nós vamos utilizar essa expressão que a gente acabou de observar. Uma determinada onda de radiação eletromagnética tem uma frequência igual a 1,5 vezes 10 a 14 Hz. Essa é a frequência. Qual é o comprimento de onda? E a gente vai considerar que essa onda está se propagando no vácuo e sua velocidade é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Na solução, nós temos os dados da questão, frequência 1,5 vezes 10 a 14, velocidade, que é chamada de c, porque é a velocidade da onda no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Utilizando a equação em que a velocidade, né, é igual a lambda vezes f, a gente vai encontrar, então, aqui, ó, o comprimento de onda. O comprimento de onda será, então, se a gente isolar nessa equação, c, que é a velocidade, dividido por frequência, que é o f. Como está aqui na cartela para você, certo? Olha só, comprimento de onda é velocidade por frequência. A velocidade, 3 vezes 10 a oitava. A frequência, 1,5 vezes 10 a 14. Quando eu divido 3 por 1,5, o resultado é 2. E quando eu divido 10 a oitava por 10 a 14, conserva a base, diminui os expoentes, 8 menos 14 é igual a menos 6. Aqui está, então, o comprimento de onda. É um comprimento de onda bem pequenininho. 2 vezes 10 a menos 6 metros é o nosso comprimento de onda desta onda aí do nosso exemplo. Muito bem, falamos das ondas eletromagnéticas, agora vamos falar sobre ótica, sobre alguns fenômenos ondulatórios que acontecem com a luz, como, por exemplo, a reflexão da luz. A reflexão da luz é um fenômeno físico onde a luz, ao incidir sobre uma superfície, muda de direção e retorna ao meio de onde veio sem mudar de meio. E aí, para que você entenda aí como é que acontece a reflexão, nós temos aí uma animação, um videozinho para você. Veja só. Muito bem, pessoal. Olha só, né? Nós temos uma fonte luminosa que emite a luz na direção de uma superfície lisa e polida. E a luz, ao incidir, né, a onda incidir sobre essa superfície, ela reflete e volta para o mesmo meio incidente, né, que é o mesmo meio onde está a lanterna. Veja que a reflexão é responsável por nós vermos a nossa própria imagem no espelho, ou é responsável também por a gente enxergar todos os objetos, já que os objetos refletem a luz de alguma fonte, essa luz refletida chega aos nossos olhos e nós conseguimos ver os objetos pelo fenômeno da reflexão. Muito bem, pessoal. Continuando aí, nós temos que a reflexão pode ser de dois tipos. Nós temos a reflexão regular ou especular. Ela acontece em superfícies lisas e polidas, como espelhos, onde os raios de luz são refletidos em uma única direção, formando imagens nítidas. Então, é pela reflexão regular que a gente consegue observar a nossa imagem nos espelhos. Nós também temos o outro tipo de reflexão, que é a reflexão difusa. Ela ocorre em superfícies irregulares, como paredes e tecidos, onde os raios de luz são refletidos em várias direções, dispersando a luz e tornando a imagem menos nítida, mas permitindo a visualização do objeto. Bem, é pela reflexão difusa que a gente enxerga todos os objetos que estão à nossa frente, né? Porque os objetos, né, como eles não são espelhos, né, excetuando os espelhos, os objetos refletem a luz que chega aos nossos olhos e os nossos olhos fazem a leitura dessa informação e o cérebro transforma isso em imagem
para que a gente possa enxergar os objetos. Bem, a reflexão é regida por duas leis, pessoal. Esse fenômeno ondulatório é regido pelas leis da reflexão. Então, vamos aqui apresentar para você as duas leis que têm a reflexão. Primeiro, o raio incidente é esse raio aqui, ó, esse raio que chega na superfície, por isso ele é chamado de incidente. O raio refletido é aquele que sai da superfície, né? É a luz refletida. E a reta normal, e essa reta normal é uma reta que ela é perpendicular à superfície e passa pelo ponto de incidência, que é esse ponto aqui onde a luz está incidindo. Então, aqui nós temos pontilhada aqui, ó, a nossa reta normal, tá? Tanto o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, eles estão todos no mesmo plano. É a primeira lei. Raio incidente, raio refletido, reta normal, estão contidos no mesmo plano. A segunda lei da reflexão. O ângulo de incidência, que é formado entre o raio incidente e a reta normal, esse cidadão aqui, ó, o ângulo de incidência, é igual ao ângulo de reflexão, que é formado entre o raio refletido e a reta normal. O ângulo de reflexão é esse cidadão aqui. Logo, pela segunda lei da reflexão, esses ângulos são exatamente iguais. Esta, então, é a nossa segunda lei da reflexão. Aí nós temos as aplicações, né, da reflexão. A reflexão da luz tem diversas aplicações práticas no nosso cotidiano, como, por exemplo, a reflexão que acontece pelos espelhos, tanto planos quanto os esféricos. A reflexão da luz, ela acontece nos espelhos e acontece lá a reflexão regular, que permite a formação de imagens, né, em espelhos tanto planos quanto esféricos. Também utilizamos a reflexão no princípio de funcionamento de alguns instrumentos ópticos, como, por exemplo, como você vai ver na imagem, telescópios, binóculos, microscópios e os óculos, né, que nós utilizamos aí para corrigir os defeitos da visão. São os instrumentos ópticos. A reflexão é fundamental em instrumentos como telescópios, binóculos e óticos. Também a reflexão é usada em fibra óptica. A reflexão total da luz no interior de fibras ópticas permite a transmissão de informações em alta velocidade, sendo essencial para a comunicação e a internet. Um exemplo aqui sobre o fenômeno da reflexão. A reflexão da luz é um fenômeno físico, onde a luz, ao incidir sobre uma superfície, muda de direção e retorna ao meio de onde veio, sem mudar de meio. Sendo assim, julgue as afirmações abaixo e marque a alternativa correta. Primeira afirmação. A reflexão regular acontece em superfícies lisas e polidas, ok? Como espelhos, onde os raios de luz são refletidos em uma única direção, formando imagens nítidas, ok? Essa afirmação, pessoal, ela é verdadeira. Primeira afirmação é verdadeira. O ângulo de incidência, formado entre o raio incidente e a reta normal, é igual ao ângulo de reflexão, formado entre o raio refletido e a reta normal, também, ok? Verdadeira para a segunda afirmação. Terceiro, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, perpendicular à superfície no ponto de incidência, estão todos em planos diferentes? Não, pessoal, falso, né? Aqui, os planos, para tornar verdadeira, iguais, né? Estão todos em planos iguais. Muito bem, então somente 1 e 2 é verdadeira. Aqui, a nossa resposta, então, somente 1 e 2 estão corretas, é a nossa letra C. Resposta correta para o nosso exemplo. Muito bem, agora vamos falar sobre a refração. A refração é o fenômeno que ocorre quando uma onda passa de um meio para o outro, de características distintas, tendo sua direção desviada. E aí, na imagem, a gente tem como é que acontece a refração, pessoal, nesse esquema. Veja só, nós temos aqui o raio incidente, né? O raio incidente, e aí, quando ele atinge essa superfície de separação entre o vácuo e um meio qualquer, que eu chamei de M, a luz é desviada. Veja que ela sofre um desvio. Veja que a mudança nos ângulos
entre os raios e a superfície. Portanto, a luz é desviada. Quando isso acontece, nós temos uma mudança de direção, mas também não é só a direção que muda. Muda também a velocidade e o comprimento de onda, mas a frequência não é alterada. Isso é importante, pessoal. Quando acontece a refração, a frequência da onda permanece a mesma. No entanto, a velocidade e o comprimento de onda podem se modificar. Através da refração, é possível explicar inúmeros efeitos, como o arco-íris, a cor do céu no pôr do sol e a construção de aparelhos astronômicos, né, pessoal? Muito bem, agora vamos às leis que regem a refração. A refração de ondas obedece às duas leis que são, assim como na reflexão, a refração também tem duas leis. Primeira lei, o raio incidente. A reta perpendicular à fronteira no ponto de incidência, que é a reta normal, e o raio refratado estão no mesmo plano. Veja só, muito parecida com a primeira lei da reflexão. Todos os raios e a reta normal estarão no mesmo plano. E a segunda lei é a lei chamada de lei de Snell. Esta lei relaciona os ângulos, as velocidades e os comprimentos de onda de incidência e os comprimentos de onda de incidência de refração, sendo matematicamente expressa por. E aí você vê, né, a lei de Snell, que relaciona o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração, é igual a V1 sobre V2, que também é igual a lambda1 sobre lambda2. É possível verificar experimentalmente que a velocidade de propagação nas superfícies de líquidos pode ser alterada modificando-se a profundidade desse local. E aí você vê na imagem alguns exemplos de refração, né? Nós vemos aí a imagem do copo com o lápis na água, parece que o lápis está quebrado, mas é por causa da refração. A mesma coisa do pescador quando vai arpoar um peixe. O peixe não está onde o pescador está enxergando, o peixe está numa profundidade maior. Isso acontece também por causa da refração. E agora o nosso exemplo sobre refração, o exemplo número 2. Um raio luminoso proveniente do ar incide sobre a superfície de um lago de águas límpidas, formando um ângulo de 60 graus com a reta normal. Esse ângulo é o ângulo de incidência. O raio ultrapassa a superfície da água e a penetra, formando um ângulo de 45 graus com a reta normal. Sabendo que a velocidade da luz no ar é aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, determine a velocidade da luz na água do lago. E os dados, seno de 60, 0,87, seno de 45, 0,7. Claro, para resolver, a gente vai usar aqui a lei de Snell, né? Seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é igual à velocidade da onda no meio de incidência, que é o ar, dividido pela velocidade da onda no meio refratado, que é a água. E aí, pessoal, vamos usar essa equação e aqui os dados. Olha, o ângulo de incidência é 60. O ângulo de refração é 45. A velocidade da luz no ar, 3 vezes 10 à oitava. Então, a gente vai encontrar aqui a velocidade do raio na água, né, quando ele penetra na água. A solução, né, a matemática, está aqui, ó. O seno do ângulo de incidência, o seno de 60, é 0,87, como foi dado nos dados da questão, como foi dado lá no enunciado, certo? O seno de 45 é 0,7 aqui, ó. Então, fica 0,87 dividido por 0,7. Seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração. É igual à velocidade da luz no ar, que é 3 vezes 10 à oitava, está aqui, e a variável aqui, o que a gente vai encontrar, velocidade na água. A gente multiplica aqui os meios pelos extremos, tá? Então, quando eu multiplico 0,87 vezes velocidade na água, dá aqui, ó, 0,87 vezes a velocidade na água. 0,7 vezes 3 é 2,1, e a gente repete a potência de base 10, que é 10 à oitava. E aí isola a velocidade da luz na água, vai ficar 2,1 vezes 10 à oitava dividido aqui, ó, por 0,87, tá? Quando eu divido 2,1 por 0,87, o resultado é
2,41 e repete a potência de base 10, que é 10 à oitava. Então, aqui nós encontramos a resposta. A velocidade da luz na água nessa situação é 2,41 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Muito bem, pessoal. Eu encerro aqui a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado, entendido, e a gente se encontra numa outra oportunidade. Tchau, pessoal.